é aquela coisa, a gente vai falar de cultura africana só no 20 de novembro, fica no lugar de algo exótico, né? Então isso seria a lógica da substituição, eu vou falar disso em vez disso, né? E eu quero dar um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo disso. Esse exemplo aconteceu com uma colega, ela tem um artigo que ela relata isso, que é a Gabriela Barbosa, que é professora da UERJ aqui, da UERJ de Caxias, na verdade, e que ela trabalha com educação indígena. Então ela conta a seguinte história, que eu vou contar bem rapidinho por conta do tempo, que eu já vou acabar. Que é o seguinte, ela conta que ela estava trabalhando numa turma de EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos, numa comunidade indígena, e ela estava querendo ensinar grandezas e medidas, né, que é um tópico muito importante no currículo, muito valorizado no currículo de matemática. E ela estava querendo, assim, explicar para os alunos por que é importante ter precisão nas medidas, por que é importante ter unidade, sistema métrico decimal, etc. E aí ela usou a seguinte situação, ela falou assim, suponha que você vai emprestar 1 quilo de arroz para o seu vizinho. Quando o seu vizinho for te devolver, ele tem que saber exatamente que você emprestou 1 quilo de arroz para te devolver exatamente a mesma quantidade. E aí os alunos da etnia Guarani, no caso, alunos indígenas, eles falaram assim, não, professora, quando eu emprestei para o meu vizinho, eu emprestei a quantidade que ele estava precisando. Quando ele for me devolver, ele vai devolver a quantidade que eu estiver precisando. Pode ser mais ou pode ser menos, né? Então, isso que eu quero dizer, qual é a moral da história que eu estou falando aqui? Isso que eu quero dizer, colocar o conhecimento em outro lugar político, tá? Porque repara só, com essa história, eu não vou defender que a gente deixe de ensinar aquele tópico, sistema métrico decimal, quilo, metro, etc. Beleza? Não é que a gente deixe de ensinar isso, mas a gente vai ensinar isso em outra posição política. O que isso quer dizer? O que esses alunos indígenas problematizaram naquela situação? O que eles falam, a gente pode interpretar assim, não. A nossa referência para as relações humanas não é a referência numérica, é a referência interpessoal, né? Eu ajudei o meu vizinho vai ajudar. Essa relação, as relações humanas não precisam ser balizadas pela quantificação, tá? É isso que esses indígenas estão falando. E hoje, na sociedade contemporânea, a gente opera muito, a matemática tem esse lugar, né? A quantificação das coisas tem um lugar de moral nas relações humanas, né? Então não é que ela vai deixar de ensinar sistema métrico decimal, mas ela não vai ensinar sistema métrico decimal como um balizador das relações humanas. Então isso que eu quero dizer com deslocar os lugares políticos das coisas. E para terminar, eu vou adiantar bastante aqui. Isso aí é coisa de universalidade, que a gente já falou, mas está aí também. O último movimento, para terminar a minha fala, que eu quero destacar, é esse aí, que é decolonizar os nossos olhares. Então, eu trago uma frase aqui da professora Nilma Lino Gomes, né, que é uma pesquisadora muito importante da Faculdade de Educação da UFMG, que ela fala isso. Não adianta nós decolonizar. Então, isso tem a ver também com o entendimento sobre o que é currículo, né? No campo da educação, né, a área de currículo, né? Currículo é uma área dentro do campo da educação, assim como a álgebra é uma área dentro da matemática, né? E o campo do currículo tem uma discussão, é uma das áreas mais difíceis, assim, talvez. E tem uma discussão que é teoricamente bastante importante, bastante profícua, né? Assim. Então, o que a gente entende como currículo hoje não é só um conjunto de tópicos ou um conjunto de conteúdos, né? Assim,
a gente entende como currículo, é super difícil definir currículo, mas a gente entende como currículo, de forma geral, a gente pode pensar assim, que currículo é o percurso, assim, aquilo que a gente percorre ao longo da nossa trajetória escolar e, ao mesmo tempo, o ato de percorrer, ou seja, como a gente percorre. E também é um conjunto de prescrições, processos e subjetividades, porque também é aquilo que é prescrito, mas aquilo que é prescrito sempre é ressignificado. A gente nunca ensina, cada sala de aula é uma sala de aula. Então, é um conjunto de prescrições, que é o que acontece ali, subjetividades. Subjetividades, porque professores e alunos são produtores de currículo. Beleza? Certo? Tem uma outra história que eu vou contar rapidinho, que eu acho que ilustra isso, que é uma amiga minha contou uma vez, que ela falou o seguinte, ela estava dando aula de ciências no Fundamental 1, e ela passou para os alunos como uma atividade, sabe quem é o Franjinha, que é um personagem da Turma da Mônica, que é um cientista e que é lourinho, branquinho, lourinho, que ela passou para a turma dela, uma atividade para as crianças, no 5º ano, eu acho, para dar uma imagem do Franjinha e colorir essa imagem do Franjinha. E aí um aluno negro na turma falou, professora, eu não posso pintar ele da minha cor? Ou seja, o cientista tem que ser um homem branco louro. E aí ela falou, ela conta isso, estou resumindo muito, que isso desestruturou muito ela, né, que ela ficou pensando o que ela estava fazendo na prática e tal. Mas na hora ela falou, claro, você pode pintar da cor que você quiser. Isso é produção de currículo, porque repara só, esse aluno que provocou a professora, ele está produzindo currículo, né? Porque ele está mudando, ele está interferindo no processo. E a professora, ela tem uma opção, ou ela responde pode, ou ela responde não pode. Então, o que essa resposta produz nesse aluno? Se ela responde não pode, ela está fortalecendo o estereótipo do cientista como homem branco, né? Então, isso é currículo, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque a professora Nilma vai falar que decolonizar currículos é decolonizar os nossos olhares, né? Nosso olhar que é arrogante e é enviesado por essas questões. Então, não adianta pensar em decolonização de currículos, pensando no currículo como um conjunto de tópicos, se nós não decolonizamos os nossos olhares, né? Que são arrogantes e preconceituosos. Então, é como a gente olha, né, para aquela versão da história que é invisibilizada e como a gente olha para aquele sujeito que está ali com a gente na sala de aula. Então, é isso. Valeu, obrigado aí. Se alguém tiver mais alguma coisa a comentar... E aí, perguntas, faz alguma colocação? Então, assim, Vitor, eu fiquei assim, muito entusiasmado, né, com tudo que foi falado, né, principalmente porque eu acho que você tem uma parte que você fala que é muito importante, que é exatamente entender essa produção de conhecimento matemático, primeiro, né, que você traz aí, que é muito interessante, que é essa produção que é construída por diferentes povos, diferentes culturas. Segundo, entender que essa produção do conhecimento matemático, nas suas diversidades e pluralidades, ela continua acontecendo, né? Então, muito interessante essa historinha, né, de uma população indígena, né, de crianças indígenas, né, que fala, vou devolver a quantidade de arroz que é uma outra lógica, né? É uma outra lógica de relação com o mundo, com a existência, né, com os saberes, né? Ontem até eu falei um pouquinho de decolonialidade e avaliação, já, né, fazendo aí uma... Isso é outro nó. É outro nó, né? É outro nó, porque a gente problematizou um pouco sobre essa questão que tem a ver com essa questão das subjetividades e com as culturas também, né? Então, como que a gente vai pensar uma avaliação que seja ao mesmo tempo
que leve, né, em consideração o processo, né, que é tanto falado, né, mas também os sujeitos que fazem parte desse processo. Então a gente acabou, é um artigo, né, que abordava sobre fazer exatamente essa relação de decolonialidades e a avaliação. Então... Nossas práticas de avaliação são muito coloniais. Sim, né, que é também uma outra questão, né, porque aí vai envolver a questão da própria didática, do próprio currículo, do planejamento, da avaliação, né, de como que nós, enquanto professores, vamos nos apropriando da organização do trabalho pedagógico, mas que ao mesmo tempo contribua para essas novas construções, essas novas perspectivas, né? Que é isso, né? Eu acho que o Vitor também colocou muito interessante. A decolonialidade, ela não é uma, né? Agora o currículo é decolonial, agora somos decoloniais. Então, é uma construção, é um processo, né? Porque você não vai. A gente até falou sobre isso ontem também, né? Que não é negar o que foi produzido, né? Mas é você exatamente colocar em xeque, é você trazer esse constante tensionamento. E eu acho que aí os futuros professores de matemática, da história, de todas as áreas também da física, né, tem esse desafio, né, de colocar, fazer esse constante, essa coisa também eu não sabia, né, que você falou do exemplo do Teorema de Pitágoras, né, é super interessante, né, eu mesmo não sabia, né, eu sabia que, já tinha lido, que essa produção do conhecimento matemático já era produzido há muito tempo em sociedades africanas, e que aí desmistifica aquela ideia de que o conhecimento é propriedade de uma cultura. Não é? É muito interessante, né? Essa ideia de que você tem diferentes culturas que, vamos dizer assim, não tem, num momento histórico, né, num dado momento histórico, não tinha nenhuma relação, mas que produz esses conhecimentos, que significa que a matemática é um conhecimento da humanidade, não é um conhecimento grego, né? A gente dá muito crédito aí, né, geralmente aos gregos, então acho que é de suma importância, né, essas colocações e essas possibilidades. Então acho que o Vitor, assim, né, nos traz, nos provoca fazer esse constante movimento de questionamento nas nossas práticas, nos nossos fazeres. Quer dizer, eu vou ensinar um conteúdo, né? Então, assim, por que não trazer diferentes visões, né, diferentes perspectivas de culturas sobre como que produz, por exemplo, isso que se chama de Teorema de Pitágoras, binômio de Newton, né? Eu lembrei do binômio de Newton na época que eu fazia vestibular, que eu nunca entendia isso, e não vou entender essa altura do campeonato, né? Mas eu lembro que na época eu não sei porque lembrei do binômio de Newton. Então é isso, né? Eu acho que essa constante movimento de questionar, tensionar, e aí essa constante interrelação, né, entre história, né, a gente que faz essa divisão, né, mas olha quanto de história tem para a matemática, né? Quanto que a matemática ela necessita da história para reconceituar, né, o próprio conhecimento matemático, né? E que não é uma área, tem bastante área na pesquisa acadêmica, né, vamos dizer, no mestrado, doutorado de História da Matemática, mas a gente não vê também muito os professores se apropriando dessa história, porque também não é trabalhado, né, na própria formação, que aí também é uma lacuna, né? Trazer a própria história da matemática como, né, que vai contribuir bastante para o próprio ensino, né? Ou seja, né, você vê como que as diferentes culturas produzir essas epistemologias, né? E trazer isso para o currículo também, né? Bom, gente, infelizmente, né, estamos já encerrando por causa do nosso tempo, mas quero agradecer a participação aí de todos, de todas, todos, né, de outras turmas, né, que estiveram aqui, né, de outros cursos, né, agradecer a Natália, que é da licenciatura em Física, né, veio da UFRJ, né, que também é, né, onde o professor Vitor atua, tá bom? E
Vitor, agradecer imensamente a tua disponibilidade. Tenho certeza que as questões, a forma, né, e tudo que você foi colocado aqui vai contribuir bastante, né? O professor Vitor falou que depois o slide vai estar aí disponível para vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Vitor. Só rapidinho, lembrar aqui que lá na UFRJ a gente tem esse programa de pós-graduação que a gente estiver interessado por mestrado, doutorado. A gente tem um programa de ensino de matemática, que é um programa que tem mestrado e doutorado, e um programa de pós-graduação em educação também, quem quiser. É um programa bem legal, que também tem mestrado e doutorado. E, assim, é fácil de achar, mas o meu e-mail está aí, essa slide vai ficar com vocês, então fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Quando quiserem aparecer, participar lá, assim, dos grupos de pesquisa, não precisa ser aluno de lá para participar. E também a gente abre, esse semestre não vai abrir por causa da pandemia, né? Ainda está assim, organizando, mas a gente abre para aluno avulso também nas disciplinas, pode cursar sendo, mesmo não tendo terminado a graduação, pode cursar disciplinas lá, tá? Só esse semestre de 2022, 1 e 2 que não abriu, para não lotar as salas, mas a partir do ano que vem vai voltar a abrir, então, e aí tem os contatos. Só quero fazer um pedido rapidinho, para a gente vir aqui tirar uma foto, fazer um registro aqui, professor Vitor, por favor, tá? Que algumas, né, as pessoas tiveram que sair, só para a gente fazer esse registro. Obrigado.